Graça e paz para a sua vida, amém? Amém? Eu trago uma palavra muito profética da parte de Deus para a sua vida nessa manhã, nessa EBD, que tem como tema calabouço interior. Eu queria que você repetisse comigo para tu não esquecer nunca mais. Diga comigo assim, calabouço interior. Sabe, amados, eu creio que essa palavra ela não vai abençoar somente a minha vida e a tua vida. Ela vai aperfeiçoar você, porque Jesus, ele estabelece a igreja para aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? Ela vai aperfeiçoar você, capacitar você para ministrar essa palavra, essa verdade de alguma maneira, seja no trabalho, seja com um amigo, com um familiar. De alguma maneira, eu creio profeticamente que Deus vai usar você para pôr em liberdade cativos. Diga aleluia! Texto que será usado como base para essa ministração, para você que está aqui, para você que está em casa. Nós estaremos usando 2 textos proféticos sobre essa palavra. Primeiro, eu queria que você abrisse o livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do 5 ao 11. E o outro, bem conhecido de todo mundo, Isaías 61, capítulo 1. Versículo 1, corrijo. Atos, capítulo 12, do 5 ao 11. Quando você encontrar, diga amém. Eu vou esperar um pouquinho aí, porque EBD é local de a gente acompanhar aí. Livro de Atos. É o texto que fala quando Herodes manda matar Tiago e quando ele lança, no mesmo período, Pedro na prisão. Quem faz isso é Herodes. Capítulo 12 do livro de Atos, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, estava guardado, ou lançado, como você quiser, na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer na mesma noite comparecer, Pedro estava dormindo. Diga comigo, dormindo. Diga mais uma vez, dormindo. Entre 2 soldados, ele estava ligado, preso com 2 algemas ou cadeias, e os guardas da porta o guardavam naquela prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, diga aleluia, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e na mesma hora caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse o anjo, cinge-te, levanta-te, ata as tuas alparcas, e ele o fez assim, e disse-lhe o anjo ainda mais, coloque nas suas mãos a sua capa e segue-me, versículo 9, e Pedro saindo o seguia, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, diga glória a Deus, Pedro achava que estava tendo alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual abriu por si mesma. E tendo eles saído, andaram por uma rua e logo o anjo se apartou dele. Diga aleluia. O último versículo 11 diz assim, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo judeu esperava. Diga aleluia. Isaías 61. Somente o versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para que eu possa pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Diga amém. Feche seus olhos nessa manhã, nós vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua fidelidade e amor contínuo sobre nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua mão repousa sobre o teu povo. Nós profetizamos para essa manhã céus abertos, Senhor. Você pode fazer isso comigo, meu irmão? Diga, nós profetizamos céus abertos nessa manhã. Nós liberamos, Senhor, que a tua palavra possa fluir a 100 por 1. Nós cremos nessa verdade. Senhor, eu oro por inteligência espiritual, conforme o apóstolo Paulo fala em suas orações. Libera sobre cada um de nós, Senhor, inteligência espiritual, para que possamos aprender, reter, pôr em prática a tua santa e preciosa palavra. Nós cremos assim, nós oramos no nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Ainda de pé, põe a mão no seu coração, diga, eu profetizo que toda palavra semeada na minha vida, nesta manhã, vinda da parte de Deus, vai gerar frutos a 100 por 1. Diga, eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar. Repita comigo o tema para tu não esquecer. Diga assim, calabouço interior. É sobre isso que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, eu quero explicar para você a diferença que havia na época das prisões romanas. Existiam 2 locais onde os presos eram colocados. Primeiro, o último local onde a pessoa era colocado era o calabouço. Mas antes, ele passava por uma prisão chamada masmorra. Inclusive, nós vimos isso lá em Roma, ao passar um determinado dia lá. Existe um local, fala assim, aqui o apóstolo Pedro foi preso. Então, a gente não entrou, a gente viu só do lado de fora. Existe um local lá dentro chamado masmorra. Eu estou falando na época das prisões romanas. Que local era esse? Preste atenção, porque tem tudo a ver com a nossa realidade interior em nossos dias. Sabe, meu irmão, o que eu amo na palavra de Deus é porque tudo que a gente aprende aqui não é algo vagueando na tua vida, é algo que você pode aplicar na tua realidade hoje. É algo extremamente profético. Se você entende essa verdade, diga aleluia. Existia a masmorra, que era um local onde o preso era colocado primeiro. E lá ele era torturado fisicamente e psicologicamente. Talvez você tenha notícias, sabe que ainda em alguns locais existem esse tipo de situação. Ali a pessoa era torturado literalmente, psicologicamente. E torturado muitas vezes fisicamente. Trazendo para a nossa palavra nesta manhã, masmorra era o primeiro lugar onde o preso ficava para ser torturado antes de ser jogado no calabouço. Como estamos falando sobre calabouço interior, muita gente hoje que está presa, quando falamos em calabouço, nós estamos nos referindo a prisões interiores. Muitas pessoas que estão presas em prisões interiores, calabouço, segundo a palavra que estamos ministrando hoje, já passaram pela masmorra. Já significa isso, já foram torturados psicologicamente, já foram torturados emocionalmente e muitas vezes até fisicamente. Como assim? Torturados fisicamente através de uma doença. Muitas vezes, a pessoa que hoje está preso, aprisionado, que não consegue mais ser quem um dia foi, ou que Deus deseja que ele fosse, que Deus planejou, está preso no calabouço. Essa pessoa, se você parar para conversar, muitas vezes já foi aprisionado psicologicamente. Como assim fisicamente também? Aprisionado por uma doença, torturado por uma enfermidade. Pensa numa pessoa que tem uma enfermidade há anos, ameaça de morte, diagnóstico de morte. Essa pessoa está numa masmorra. Ele pode até já estar no calabouço, mas ele já foi durante longo tempo torturado fisicamente por causa de uma enfermidade. Muitos por uma mágoa, muitos por uma depressão, muitos por algo que já viveram, violência doméstica, violência sexual, violência física. Eles estão hoje diferentes. Eu conheço ministros do Evangelho que nunca mais profetizaram. Conversando comigo, ele disse, olha, eu era um homem diferente, sabe, pastora? Eu era um homem muito usado por Deus. Mas um dia um superior a mim mandou que eu me calasse.
enquanto eu estava profetizando. E naquele momento Satanás agiu, ele não soube entender, ele não soube perdoar, e ele fechou o seu coração. E naquela época ele se encontrava num calabouço, ele não era mais a pessoa que Deus planejou para ele ser. Se você está entendendo até aqui, diga amém. Se você conhece ou está vivendo alguém, ou conhece alguém que está vivendo um período muito difícil, um período muito ruim da sua vida, nessa manhã, nós vamos chamar isso de calabouço. Atos capítulo 12, a partir do versículo 5 que nós lemos, você deve deixar aberto aí no seu colo para que você possa conferir algumas coisas. A Bíblia diz, nos ensina que nós devemos conferir as coisas espirituais, como os crentes de Bereia, com coisas espirituais. Amém? O texto diz, palavra do apóstolo Pedro: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou. O que essa situação nos ensina? Primeira cena que a gente percebe, Pedro, nesse momento, ele estava na cela de uma prisão fria. Amém? Então ele já tinha passado pela masmorra. Essa situação me mostra que Pedro, antes de ser preso, ele viu um grande amigo seu ser morto, torturado e morto, chamado Tiago. Isso aconteceu em sequência. O mesmo camarada chamado Herodes, ele matou Tiago. E logo a seguir ele pega Pedro e lança a mão dele e o joga na prisão. O que você acha que passou pela cabeça dele? Gente, o homem acabou de matar meu amigo, eu vou ser o próximo da lista. E isso, independente de qualquer coisa, já é uma tortura psicológica. Você está ali na prisão, você sabe que teu amigo foi preso pouco antes de você e ele já foi morto. O que você pensa? O próximo sou eu. Óbvio isso. Não precisa nem estudar para saber isso. Ele entendeu isso. Essa verdade martelava dentro do seu coração. Isso é tortura psicológica, tortura interior. Diga amém. Independente do calabouço físico, estrutural, que era a cela da prisão onde ele estava de verdade, ele estava já no calabouço interior. Que são aquelas algemas que você não pode controlar. Sabe, meu irmão, são aqueles pensamentos que vêm sobre a sua vida que você não tem controle. São aqueles pensamentos que muitas vezes só parecem serem mais fortes do que você, que impedem você de caminhar, que impedem você de ser quem Deus planejou para você ser. Você está preso emocionalmente, e quando a gente olha isso, é impossível a gente não lembrar de Isaías 61, quando ele disse: o Espírito do Senhor, aleluia, Ele está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para que eu possa... dentre tantas coisas, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que a gente percebe? Que quem está preso não consegue abrir a sua cela sozinho, né? Por isso que ele falou: Ele me ungiu para que eu possa. O que é isso? É Deus ungindo você para que você possa pôr em liberdade outros. Diga aleluia! Aleluia! Quem está preso, meu irmão, não consegue se libertar sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa deixar você ser ajudado. Você precisa querer. Diga glória a Deus. Pedro percebe, dentro do seu interior, lá dentro assim da sua cabecinha, que Tiago, podemos dizer, um amigo de infância. Lembra dos primeiros discípulos? Pedro, Tiago, André, João no barquinho, a musiquinha das crianças de escola infantil de EBD. Eles eram muito amigos. Então Pedro acaba vendo o seu amigo, ou melhor amigo, como você preferir, sendo preso por Herodes, morto. E a Bíblia nos mostra que isso agradou o povo. O que eu percebo aqui? Herodes queria popularidade. Entendeu? E muitas vezes, politicamente, porque as pessoas querem angariar popularidade, eles não se importam de agredir a família, eles não se importam de degradar a família, contando que eles consigam muitos votos. Popularidade. Você percebe que em nossos dias a coisa não é tão assim, tão diferente?
A Bíblia nos mostra que isso agradou o povo. Então Herodes estava buscando popularidade entre o povo. Pedro viu que seu amigo havia sido morto. E ele também já estava condenado na cabeça dele por Herodes para ser o próximo. O que a gente percebe aqui? Ó, já imaginou? Está dentro daquela cela, a cabecinha girando ali dentro. Sabendo que Tiago foi morto. Ele foi preso logo a seguir. Já disse para você, na cabeça dele, conjecturando, ele era o próximo da lista. Antes de ser, além de ser um calabouço físico, ele estava vivendo, presta atenção para tu não se perder, um calabouço, que a gente está ministrando nessa manhã, interior, vamos melhorar isso, um calabouço emocional terrível. Antes, independente do calabouço físico que ele já estava, já estava acontecendo. Ele estava vivendo um outro calabouço emocional terrível. Porque muitas vezes as prisões, elas não são visíveis, meu irmão. As piores prisões não são visíveis. Aprenda isso, aleluia. As piores prisões, elas são invisíveis. São aquelas prisões que te torturam na noite quando você deita. São aquelas prisões que não te deixam dormir. São aquelas prisões que atribulam a sua mente. São aquelas prisões que não deixam você progredir. São aquelas prisões que amarram você. O apóstolo Paulo, cheio de sabedoria, ele compara isso a alguém caminhando com uma bola de ferro na perna, deixando todo o embaraço. Corremos para a carreira que nos foi proposta. O que é isso? Existe algo maior que Deus te propõe nesta manhã. Você é mais do que isso, meu irmão. Você pode ir além de onde você está. Existe algo proposto infinitamente maior. Saia de onde você está para ir além. Aleluia! Esta é uma manhã de liberdade para a minha vida e para a sua. Essa é uma manhã que Deus deseja romper com os nossos calabouços interiores. Deus deseja nos pôr em liberdade. Deus deseja trazer luz à nossa escuridão, luz nos lugares mais escusos da nossa alma. O Senhor quer trazer luz no lixo da nossa Samaria, no lixo da nossa alma. Deus deseja trazer luz. Eu profetizo que seja uma manhã de luz na sua vida. Calabouço é um local escuro, mas a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, aleluia. O que o salmista diz? Lâmpada, eita, para os meus pés é a sua palavra. Oh, meu irmão, você não entendeu direito. Lâmpada para os seus pés não é o conselho do vizinho, não é o conselho do seu amiguinho. Lâmpada, aquele que vai iluminar, não é sua melhor amiga que diz. Lâmpada para os seus pés é a sua palavra. Quem deve direcionar para onde você vai ou não vai não é o teu amiguinho que te chama para te destruir. Lâmpada para os seus pés tem que ser a sua palavra, e ela é luz para o seu caminho. Existem muitos calabouços nos dias de hoje. Existem mães que estão vendo seus filhos envolvidos com drogas, com o mundo, e elas não veem mais saída. Talvez você conheça alguém assim. Talvez na sua família tenha alguém assim. Existem pessoas com uma enfermidade grave e mortal, condenadas à morte. Você conhece algo tão grave como calabouço emocional, como quando alguém recebe um diagnóstico de morte. Alguém recebe um diagnóstico que está condenado à morte. Isso é um calabouço emocional terrível. Existem casamentos que já estão no limite, esgotados, prontos ao divórcio. Eu estou citando alguns calabouços interiores, mas existem tantos. Talvez você esteja vivendo um aí que eu não citei aqui. Então o plano de Satanás não é só roubar e destruir a imagem do crente. Para tudo. Quando você está vivendo num calabouço,
significa que você já foi torturado emocionalmente ou fisicamente na masmorra, né? Colocando, conjecturando para a nossa realidade, para os nossos dias, para a ministração que estamos aplicando nessa manhã. Quando você está preso, calabouço é prisão. É onde você não consegue sair. É onde você não consegue ser o marido que você planejou. É onde você não consegue ser a mãe, a esposa, a filha que você planejou. Onde você não consegue ser o servo que você sonhou. Onde você não consegue ser alguém que Deus planejou. Então você está preso. A gente já percebe que existem prisões, existem coisas que nos aprisionam. E essa é uma manhã de liberdade. Então eu estava dizendo para você, para tudo. Qual é o plano de Satanás quando ele de alguma maneira nos aprisiona, mesmo que invisivelmente? O plano de Satanás nada mais é do que impedir o crente de refletir. A palavra de Deus nos dá um comando assim: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Satanás sabe que os seres humanos é a única criatura, o único ser capaz de refletir a glória de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o ser humano, nós somos os únicos capazes de refletir a glória de Deus? Aí quando Satanás te aprisiona, a primeira coisa que acontece, o seu semblante cai. Lembra de Caim? Semblante caído. O que é isso? Cabisbaixo, destruído. Você não consegue refletir mais a glória de Deus. Esse é o plano do diabo, meu irmão. Quando ele vem aprisionar você, ele te deixa destruído, a ponto de um ímpio muitas vezes perguntar para você numa sessão de trabalho: o que você tem? Você está estranho, você está mal. O ímpio muitas vezes querendo te distrair. Muitas vezes o ímpio chega no momento que você está malzão e ele te pede uma palavra, um consolo. Ele te pede algo que venha o alegrar. Isso não é estranho. Isso não te lembra nada. Mas aqueles que nos levaram cativos, oh Deus, o salmista diz, nos pediam uma canção. Aqueles que nos levaram cativo, nos pediam que nós os alegrássemos. Sabe o que ele diz? Mas como entoarei o cântico do Senhor em terra estranha? Meu irmão, perceba, em nome de Jesus, que você tem olhos espirituais abertos. Muitas vezes o camarada que te joga na desgraça, que te joga na prostituição, que te leva para o pecado, é o mesmo que vai te pedir um conselho, é o mesmo que vai te pedir uma ajuda, é o mesmo que vai pedir você para tirar ele do poço. Mas como você vai entoar o cântico do Senhor? Está muito alto, por favor, abaixa um pouquinho. Em terra estranha. Como é que você vai pregar numa roda de bebida? Como é que você vai falar de liberdade se você está preso? Como é que um adúltero vai ensinar outro a manter santidade? Como é que alguém com as mãos sujas vai ensinar o outro a ter as mãos limpas? Mas como entoarei o cântico do Senhor em terra estranha? Existem lugares, meu irmão, eu quero que você aprenda nessa manhã. É terra estranha. Deus está falando nessa manhã. Eu posso ouvir um amém? Você sabia que o plano do diabo contra você não é te matar? Olha para o teu irmão e fala: eu pensei que era me matar. Porque se você está firme na presença, o diabo sabe muito bem que se ele te matar, você vai para onde? Para o céu. E se o diabo, atenção, sair matando tudo quanto é crente que ele encontrar pela frente, ele vai se tornar, Tiago, o maior povoador do céu. Ué,
Se ele sair matando tudo que é crente firme em Deus, na presença, pela frente, ele vai se tornar, obviamente, o maior povoador do céu. E esse não é interesse dele. O interesse do diabo é impedir, meu irmão, que você reflita a glória de Deus através da sua vida. Diga aleluia. Então, vamos lá. Qual é o primeiro plano do inimigo antes de te matar? Vamos colocar assim para você entender? O primeiro plano é desviar você. Vamos repetir? A gente está numa manhã de ensino, diga assim: o primeiro plano do inimigo é me desviar. É destruir a minha vida. Como? Como ele fará isso? Tirando a minha alegria, destruindo a minha vida, me impedindo de refletir a glória de Deus. Você lembra de Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles também foram presos. Estamos falando sobre calabouço interior. Eles foram presos injustamente. A Bíblia nos mostra que eles foram açoitados, humilhados publicamente. E mesmo assim, eles adoravam a Deus. O que eu percebo nisso? Os homens foram lançados no calabouço, mas isso não os impediu de refletir. Aleluia! Muitas vezes você pode estar sendo aprisionado, mas você não pode ser derrotado. Você não pode abaixar a sua cabeça. Levanta e resplandece. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que o Senhor te ergue pela sua mão e te põe de pé. O problema não é cair, meu irmão. O problema é ficar caído. Os homens se afogam, não é porque eles caem na água, é porque eles permanecem lá. Você já levou um tombo numa onda na praia, se afogou, mas você não morreu, você está aqui. O negócio não é cair, é permanecer lá. Você morre afogado, você fica lá. Onda, blu, 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 morreu. Honestamente falando, se eu te perguntasse aqui nessa manhã, qual de nós, se estivesse no lugar de Paulo e Silas, abandonaria tudo? Muitas vezes você leva um fora no trânsito, você já vira, fica doido. Se levasse açoite, que as suas costas ficassem carne viva de fora, açoitado, humilhado, preso, lançado numa prisão, você continuaria cantando, dando glórias a Deus, adorando, como eles fizeram? O diabo sabe exatamente isso. Ele sabe que nem todo mundo é Paulo e Silas. Ele sabe que muitos, por causa de uma palavra, como eu citei aqui no início, já abandonaram o evangelho, porque acharam que foram humilhados, injustiçados, e não suportaram, e se desviaram do caminho que Deus havia proposto. O problema é que a gente acha que a gente foi injustiçado demais. A gente sempre acha que o que a gente passou ou está passando é pesado demais. A gente sempre acha que a nossa tribulação é maior do que a dos outros. Mas o apóstolo escrevendo, ele disse que essa tribulação ele chama de peso de glória. Aquilo que a gente acha que é uma tribulação, ele chama de peso de glória. Como é que ele escreve isso? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Presta atenção, a Bíblia diz leve e momentânea, mas a gente acha que é pesada e duradoura. Mas o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse não, é leve e momentânea, porque a sua eternidade é para sempre. Aleluia, a glória de Deus vai refletir na sua vida, é para sempre. Aleluia. Então ouça agora o que eu quero te dizer. O diabo sabe que ele não consegue tirar Deus de dentro de você. Então o que ele pode fazer? Ele pode afastar você de Deus. Isso é ouro. O diabo sabe que não pode arrancar Deus de dentro de você,
mas ele pode afastar você de Deus. E a Bíblia diz, é o Senhor falando, presta atenção, achegai-vos a mim, o que acontece? Eu me chegarei a vós. Mas e se eu me afastar, pastor? Afastai-vos de mim e eu me afastarei de vós. Então presta atenção para não entender. Imagina que o Senhor estivesse na figura dessa bandeira. Para você entender. Eu estou aqui pertinho. Pertinho. Bem pertinho. Deus permanece no mesmo lugar. Se eu me afastar, eu vou estar muito distante, cada vez mais distante. Mas foi Deus que se afastou de mim. Foi eu que me afastei dele. Muitas vezes você fala, Deus me abandonou, Deus me largou. Não foi Deus. Dá uma olhada para a sua vida e vê onde você está. Vamos lá? Você pode dizer amém? Como é que o diabo vem impedir a gente, nos colocando calabouços interiores? Como é que ele vem impedir a gente de refletir a glória de Deus? Nos destruindo aos pouquinhos. O que é isso? Se ele fizer algo estradalhaço, algo muito grande, a gente percebe, a gente entra em oração. Mas se ele começar a fazer coisas bem ínfimas, aí vem aquela frase da Rede Globo que a gente conhece, nada a ver. Que legal. Não tem nada a ver. É só uma cervejinha, não tem álcool, que legal. Nada a ver. É só uma sambadinha ali, ó. Nada a ver. É só uma risadinha das piadinhas imorais, nada a ver. Nada a ver. E quando a gente percebe, a gente já está longe. Longe. E a gente até pensa, a gente tenta se aproximar, mas a distância, presta atenção no que eu quero te ensinar nessa manhã. Quanto mais longe você se distanciar de Deus, mais difícil é para você chegar onde você estava. Porque quando você está muito longe, você fala assim, gente, eu vou ter que caminhar isso tudo de volta. Mas Satanás te cega para não perceber que você já caminhou isso tudo. Se existe um caminho muito longo de você até Deus, é porque você já se afastou esse caminho muito longo. Pensa em quilômetros, entenda isso. Estou colocando de uma maneira bem simples, porque a gente se esforça aqui para que você entenda. Imagine que isso pudesse ser colocado em quilometragem. Se você se afastou 1 quilômetro, aí você olha e você fala, mas que eu não vou conseguir, pastora. Por quê? Porque está 1 quilômetro de distância, mas quem foi que se afastou esse pedaço todo aí? A porta que você abriu, é você que tem que fechar. O caminho que você percorreu para longe de Deus, é você que tem que fazer o caminho de volta. Isso se chama retorno. Quando a gente está numa estrada e a gente pega uma pista errada, gostando ou deixando de gostar, querendo ou não, a gente tem que pegar uma plaquinha chamada retorno. Mas vou gastar gasolina, vou caminhar, isso vai fazer o quê? Vai sair voando. Tem que fazer. Existem coisas que têm que serem feitas. Existem decisões, meu irmão. Estamos ensinando sobre calabouço interior. Existem decisões que têm que ser tomadas. Você está aprendendo, não é só para você, é para ensinar outros. Você tem que aprender direito. Existem portas que têm que ser fechadas. Existem decisões que têm que ser tomadas. A gente precisa mudar de vida, diga glória a Deus. Você conhece honestamente alguém que já se esfriou na fé? Agora eu posso fazer essa pergunta aos crentes corajosos e sinceros da casa do Senhor. Alguma vez na sua trajetória, não precisa levantar a mão, responda só para você. Você já chegou a esfriar na fé? Pois é. Esse é o plano de Satanás na minha e na sua vida. Porque a intenção do diabo é prender você num calabouço. Existem muitos crentes hoje em dia. Talvez a partir de hoje, Deus abra o seu entendimento e faça de você um libertador. Diga glória a Deus. Existe gente que está preso no calabouço hoje em nossos dias, dentro das igrejas. Preso no calabouço da homossexualidade.
preso no calabouço da depressão, preso no calabouço da imoralidade. São os crentes que frequentam sites pornôs, ou se divertem com os voyeurs da vida. São crentes presos em calabouço através da frieza espiritual, do desânimo. Não são mais aquelas pessoas que eles foram um dia antes, presos no calabouço da tristeza, do medo. Deixa eu colocar uma ilustração mais leve, porque ela vai ajudar você nessa manhã a entender algumas coisas. Toda hora eu olho para aquilo. Um ministro, amigo meu, bem conhecido, trabalha em congressos de batalha espiritual. Ele compartilhou uma coisa que aconteceu com ele, por isso estou contando aqui, porque foi algo público e é algo verdadeiro. Para nos ajudar, eu acredito que ilustrações, elas nos ajudam, preste atenção aqui, a entender fatos. Eu lembro de Jesus com as suas parábolas, e particularmente, eu gosto de histórias. Ele contou que, não faz muito tempo isso, um certo dia ele estava indo aos correios da sua cidade. E quando ele vinha com o carro dele, assim, olhou lá, viu lá o correio, ele viu uma única vaga bem em frente aos correios, ele de longe viu. Aí quando se aproximou mais com o carro assim, ele viu que era uma vaga de deficiente. Ele falou, puxa, não vai dar para colocar ali. Daí ele estacionou longe, assim, numa rua próxima, e estava chovendo, ele se molhou todo. E ele teve que fazer isso, a única vaga que tinha era de deficiente, ele estacionou longe, veio andando, né, para ir para os correios, e de repente um carro surgiu e colocou naquela vaga do deficiente. E ele vendo que estava chovendo, ele falou, oh, meu Deus, coitado do deficiente, vai se molhar todo. Ele estava caindo em pé d'água. E quando ele vê, sai de dentro do carro, uma mulher toda arrumada, posuda, que não era nada deficiente, saiu do carro, entrou nos correios, e ele vindo de longe, caminhando, todo molhado, chegou lá dentro, sentou numa cadeirinha daquela, a mulher pegou umas papeladas, andou para lá, andou para cá. Sabe onde que ela foi sentar? Bem do lado dele. E quando ela sentou, o Espírito Santo já falou no coração dele, já coloquei ela aqui para você dar uma palavra. E ele olhou, ficou quieto, passou um pouquinho, tocou a senha lá, era a senha dela. Na mesma hora a mulher olhou para minha cara, e isso ele falando, eu estou compartilhando, ela olhou para ele e disse, pode ir na minha frente, porque eu ainda vou preencher uma opção de papéis. E ele olhou para ela e disse, não senhora, eu não vou não. Eu não vou não porque eu não sou deficiente, mas a senhora é. A senhora precisa ir. É justo que a senhora vá na minha frente. E ela me olhou e disse, não, eu não sou deficiente. Ele falou, mas é claro que a senhora é deficiente. A senhora acabou de estacionar, eu vi ali, ó, na vaga de deficiente. E ela ficou sem graça e disse, é que eu não vi. Ele falou, viu? Aí, ó, a senhora é deficiente. A senhora não viu. A senhora é deficiente visual. A senhora não viu. Uma placa gigantesca, azul, bem grande, assim, ó, de vaga de deficiente. A senhora acabou de dizer que a senhora é deficiente. A senhora não viu. E a mulher olhou para minha cara e disse, ai, moço, credo. E ele olhou para ela e disse, vou falar um negócio para a senhora. Eu creio num Deus que capaz de fazer a nossa vontade. Eu creio num Deus que pode tornar a senhora deficiente, porque essa é a sua vontade. Ela disse, não, moço. Ele falou, é sim. A senhora vai poder estacionar eternamente na vaga dos deficientes. Olha que legal. Ele pode mudar a sua história. Tem muito crente, meu irmão, que é exatamente assim. Eles não percebem. Sabe quando eu disse que o diabo vai te afastando, fazendo coisinhas ínfimas? Eles não percebem que já estão aprisionados, presos num calabouço mental. O que eu estou te contando essa ilustraçãozinha? São quando os crentes acham que é normal aquilo que para Deus não é normal. Repita comigo para não esquecer uma frase que acompanha a minha vida de crente há muitos anos. Diga bem forte com voz de profeta assim: santidade
é ser sensível ao que todas as pessoas consideram normal. Isso é santidade. Santidade não é você botar uma roupa comprida, um coque na cabeça, não usar maquiagem ou não usar um jeans rasgado. Não é nada disso. Santidade é muito além disso, meu irmão. Santidade vai muito além do seu exterior. Santidade é você ser sensível ao que todas as pessoas consideram normal. Para muita gente é normal o pecado. Para muita gente é normal a imoralidade. Para muita gente é normal sexo ilícito. Para muita gente é normal 50 tons de cinza. Para muita gente é normal, mas para Deus não é, nunca foi e jamais será, porque o único tom que tem que estar sobre a minha vida e a tua vida é o tom de vermelho carmesim, é o tom do sangue inocente que tira o pecado do mundo. É isso, meu irmão. Está na hora da igreja falar a verdade. Não importa se as cadeiras vão ficarem vazias, se os crentes vão atrás de mensagens que lhe agradam. Mensagem que nos agrada vai jogar a gente mais rápido no inferno. Deus está levantando profetas para serem profetas. Deus está levantando uma geração de profetas que falam a verdade. Profetas que dão nome aos bois. Profeta que chama pecado de pecado. Profeta como Elias, lembra? Livro de Malaquias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor levantaria Elias. Mas Elias já não foi? O que Deus está falando? O Senhor levantaria homens como Elias. A Bíblia chama, nos faz entender, corrigindo, geração de Elias. Que geração é essa? Geração que não come na mesa de Acabe, que não está confortável nas poltronas de Jezabel. Geração que não é financiada por bicheiro. Geração que não é financiada por dinheiro desviado do tráfico. Geração que não come na mesa de Jezabel. Geração que não está sentada confortável nos sofás, nas poltronas de Acabe. Sabe o que é isso? Geração que não tem rabo preso. O Senhor disse que levantaria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Durante muito tempo eu fiquei sem entender isso. Eu pensava, meu Deus, se é grande não é terrível. Como é que a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor? Porque é grande para quem subir, mas será terrível para quem ficar. É por isso que a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor. Você está pronto? Se Jesus Cristo voltar agora, se a trombeta tocar agora, você sobe, meu irmão. Não responda para mim, responda para você. Porque se você acha que você não sobe, é hora de você se converter agora. Porque o que você não fizer agora, você vai se arrepender por toda a eternidade. A porta que você se recusar a fechar agora, você vai se arrepender por toda a eternidade. Eu não quero constranger você. Não, eu não quero. Eu só quero que você aprenda. O único plano de Satanás é nos colocar no calabouço. Olha para mim. Em qualquer calabouço. Seja ele pequeno ou grande. Seja num pecadinho ou no pecadão. Seja numa prisão pequena ou maior. O plano de Satanás sempre será nos colocar em qualquer calabouço. Vamos traduzir o que é calabouço? Porta sem saída. É quando você já se enfiou, adentrou tanto o pecado que você não sabe como romper. Você não sabe como mandar embora aquela amante. Você não sabe como se livrar daquilo. É calabouço, são prisões interiores, são portas que você não vê saída.
quero trazer uma outra ilustração nesta manhã. Conta-se que um equilibrista pôs um cabo de ferro, assim, de aço, né? Nas cataratas, cruzando o Brasil e a Argentina. Imagina isso. Um cabo de aço grandão, igual aquele do Pão de Açúcar, assim. E nessa ilustração, estava cheio de gente. Ele era considerado um dos maiores equilibristas do mundo. E as pessoas se juntaram ali para vê-lo. E ele, rapidamente, subiu numa ponta assim, atravessou do Brasil para a Argentina, andando, voltou e a multidão, uau, aplaudiu. O cara é bom, olha lá, e filmaram. O cara é muito bom. E quando ele voltou, ele disse: quem acredita que eu posso atravessar esse cabo de aço, as cataratas, em cima das cataratas? Imagina aquilo, se caísse ali, estava morto. Quantas vezes eu quiser. Todo mundo, quem acredita? Ele falou: quem acredita que eu posso atravessar agora com os olhos vendados? Aí o povo ficou doido. Falou: eu! Aí ele vendou o olho, atravessou, foi e voltou. A multidão ficou em êxtase, ficaram em êxtase. E ele falou: quem acredita agora que eu posso atravessar empurrando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? As pessoas ficaram, deu aquele frio na barriga assim, ó. Ficaram mudos. Engraçado, o povo é engraçado, né? As mesmas pessoas que estavam gritando quando era ele. Se estabacasse não era ele, né? Não era ele, é ele que se dá. Então, quando ele falou: quem acha que eu posso atravessar com um carrinho de mão? O pessoal, com uma pessoa dentro, fica mudo assim. Aí ele virou para uma senhorinha que estava lá aplaudindo ele, feliz, contente. Falou: a senhora, minha senhora, pula aqui no carrinho de mão que eu vou atravessar com a senhora. Tu acha que ela foi? Não. Muitas vezes a gente é exatamente assim. A gente acredita que Ele é Deus de milagres. A gente sabe que Ele é libertador. A gente sabe que Ele é a nossa porta de saída. A gente sabe que Ele é o nosso escape. Mas muitas vezes, quando chega a nossa vez de ter que acreditar nele, a gente treme. Quando Ele nos chama e diz: e aí você, vem comigo, vem, porque através de você muitos verão a glória de Deus. A gente fala: eu não, Senhor, chama outro. Vem comigo de volta ao texto que a gente está estudando nessa manhã. Herodes havia condenado Pedro e o lançado no calabouço depois de ter matado Tiago à espada. Nós encontramos, deixa a tua Bíblia aberta no livro de Atos, estamos estudando o capítulo 12, a partir do versículo 5. A Bíblia nos mostra um segredo infalível que a gente encontra nesse texto. Está escrito aí na sua Bíblia, assim: Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração, intercessão por ele. A igreja orava incessantemente por Pedro. Diante dos nossos problemas, quão incessante têm sido as nossas orações? Porque a gente entra numa situação difícil quando a gente percebe que está numa guerra, seja ela pequena ou grande, seja uma guerra curta ou comprida, a gente não pode desistir tão fácil. Diga aleluia. E sabe por quê? Sabe por que a gente desiste fácil? Sabe o que é engraçado? A gente não desiste fácil do pecado. A gente acha que a maior dificuldade é romper com o pecado. A gente não desiste fácil do erro. E a gente vê um monte de dificuldade, de situações que se levantam para a gente romper com o erro. Mas a gente desiste fácil de orar. Quando a gente orou 1, 2, 3, Deus não respondeu, a gente já fica amuado, não vou orar mais nada não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Como que Deus é o nosso empregado? Demorou 1, 2, 3, vou mandar Ele embora. Eita geração que desiste fácil do Senhor. Isso é ridículo. No mínimo ridículo. Geração que desiste fácil da casa do Senhor, do templo.
Geração que ainda não conhece o Senhor. Geração imediatista. Só que como Deus não está aí para fazer as nossas vontades, eu quero agora, senão eu me taco no chão. Eu quero agora, senão eu vou fazer birra. Eu quero agora. Meu filho fazia birra quando era bem pequenininho. Na minha casa tem um portão, tinha um portão grande na época, era de madeira, assim, bem grande, de garagem. E tem uma distância como de mim até o último na igreja, para a cozinha da minha mãe, é um quintal, cabe 4 carros. E ele vinha rolando da ponta do portão assim até a cozinha. Blu, 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 e voltava. Blu, 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 blu. As nossas crianças são assim quando são crianças. Mas a gente não pode permanecer sendo crente criança. A gente precisa crescer em Deus. Sabe o que Deus não faz as nossas vontades, ó? No nosso estalar de dedos. Primeiro, porque Ele não é nosso empregado. Segundo, porque Ele não está aí para formar uma geração mimimi, como se diz em nossos dias. Ele está para formar um exército de guerreiros. Aleluia! Um exército que mesmo machucado, ferido, continua guerreando. Quando vê alguém muito ferido, coloca nos ombros, ajuda. Não um exército que acusa, que aponta o dedo. Eu falo de um exército que se dobra na beira do poço e puxa aquele que está caindo. Um exército que tem uma palavra para o que está se desviando. Que tem uma palavra para aquele que está se enfraquecendo, consolidá-lo. Eu falo de um exército que levanta. Eu não me refiro numa geração almática, como estamos vendo em nossos dias. Nós estamos criando filhos espirituais que querem tudo na hora. Uma geração miojo. Macarrãozinho, 3 minutinhos. Chique. Eu quero que Deus me responda assim. Chique. Em 3 minutinhos. Chazinho instantâneo, miojinho instantâneo. Chocolatinho quente instantâneo. Uma geração que se frustra muito fácil. Estamos diante de uma geração completamente almática, como eu estava acabando de falar, que vive por sentimentos. O que é uma geração? O que é uma geração almática? A alma é a parte ligada aos sentimentos. É uma geração que vive de sentimentos. Ele está bem, você está sentindo Deus. Está sentindo a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Uma geração almática. Qualquer coisinha magoa. Qualquer coisinha vira a cara. Qualquer coisinha, não vou mais na igreja. Crentes instáveis, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Crente ioiô. Até quando, meu irmão? Até quando? Até quando as pessoas vão te conhecer como ioiô? Que um dia está tudo bem, está rindo, o outro está chorando. Um dia está se alegrando, o outro está de cara feia. Com Deus está sempre bom. O Senhor é bom. Aleluia. Está frio ou está chovendo, está sol ou está calor. O Senhor é bom. Quando você está rico ou quando você está duro, sem dinheiro no bolso, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Mas a culpa, muitas vezes, é da igreja, que está formando crentes mimizinhos. Crente que só ouve que tudo vai dar certo. É só vitória. Tua vida não vai ter problema, é só vitória, irmão. Você não vai ter problema nenhum, é só vitória. O dia que o crente se esbarra com o primeiro problema, ele sai da igreja. Porque todo mundo só tem vitória, é mentira. Deixa eu te falar uma coisa. São crentes de mentirinha com pastores de mentira. Crentes que são uma farsa. Sabe criança quando brinca de mamãe, de filhinha, de mentirinha, comidinha? Crentes de mentirinha precisam de pastores de mentirinha.
Mas crente que quer ser crente de verdade, precisam de pastores e profetas de verdade. Estamos vivendo em nossos dias, isso não tem sido nada fácil. Uma geração que se frustra infinitamente, muito fácil, se frustra completamente com o Senhor. Uma geração almática que vive baseada em sentimentos, que se magoa demais, se deprime demais, são feridos demais. Crente que quando o ministro dá uma palavra de encorajamento, de ânimo, ele está magoado, foi ferido, não sabe lutar. Será que nós estamos nos tornando uma geração de crentes almáticos nos últimos dias? Mas o que seria de nós se Pedro, Paulo, Silas fossem assim? Que história nós estaremos pregando em nossos cultos? O que teria acontecido com eles se eles também fossem almáticos como nós? Se eles falassem, está vendo as minhas costas? Olha isso! Nunca mais eu vou ser crente. Eu estou saindo da igreja. O povo me bateu. O mundo me bateu. O que seria de nós? Se eles começassem a chorar num canto qualquer daquele calabouço, achando que Deus os abandonou. Se eles definitivamente tivessem virado as costas ao Evangelho, o que seria de nós? Se o apóstolo Paulo, quando preso, fosse mimizinho, tivesse virado as costas ao Evangelho, nós não teríamos, ao meu ver, meu ponto de vista, as 14 epístolas do apóstolo Paulo, porque eu incluo Hebreus. O que seria de nós se ele tivesse virado as costas ao Evangelho por causa do sofrimento, por causa das tribulações? Porque as suas preciosas cartas, grande parte, foram escritas dentro de uma prisão. Estamos ensinando sobre calabouço interior. Como é que a gente fica dentro do calabouço? Eles definitivamente, eles não estavam ali porque eles mereciam. Sabia disso? Mas isso não nos interessa. O que interessa para nós é que foi através dele que hoje nós podemos ver a glória de Deus. Porque eles refletiram a glória de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Independente do teu problema, da tua tribulação, independente de qualquer coisa que a gente venha passar, a gente precisa entender que a gente foi criado para refletir a glória de Deus. Você não pode esquecer que foi ensinado hoje que os seres humanos são os únicos capazes de refletir a glória de Deus. A natureza não reflete a glória de Deus, a natureza declara a glória de Deus. Olha que coisa louca. A Bíblia diz que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que é isso? Quando você vê a montanha, o céu, as estrelas, você sabe que foi Deus que fez. Aí você dá glória a Deus. Não importa quem você é ou quem você acha que é. Não importa se você se acha forte demais ou fraco demais. Ele tem força para o fraco. Posso ouvir um aleluia? E ele tem unção para o forte. Assim como Deus vem para renovar as nossas forças. Olha, existem dias, a gente nunca vai ser forte demais todos os dias. E a gente também nunca vai ser fraco demais todos os dias. Existem dias que parece que a sua fé é gigante. Você já viveu dias assim? Tremendo. Mas existem dias que parece que a sua fé que estava na igreja domingo bateu asa e te largou sozinho na segunda-feira. Você se vê diante de tantos problemas. É normal isso. Parece que a sua fé abandonou você, ó. Puf, bateu asa e voou. É normal. O que não é normal é a gente se deixar levar por sentimentos e eles controlarem a nossa vida. É normal um dia você estar triste. É normal você ouvir de Deus.
a minha graça te basta, porque o meu poder não se aperfeiçoa na tua força, mas na sua fraqueza. Nos dias que você está mais fraco, são os dias que você se torna mais dependente. Os dias que você se sente mais fraco, é o dia que você dobra mais o teu joelho. É o dia que você entende que você não tem força alguma, que Ele é a tua porta de saída. Escape não é vitória, escape é só livramento. Aleluia! Querido, foi o Espírito do Senhor. Meu Deus, é automático. Eu já ministro e olho para ali. É uma coisa difícil, parece um calabouço. Eu sei, foi o Espírito do Senhor que revestiu a Gideão. Querido, o texto que a gente lê diz que a igreja do Senhor, Pedro estava preso. Trava a língua isso. Mas a igreja do Senhor fazia incessante oração por ele. Então vamos lá. Quando isso acontecia, vamos viajar aí? Ó, imagina aquela cela fechada, trancada, preso. Pedro estava ali. Olha a situação. Do lado de fora havia uma igreja, não fisicamente, a igreja do Senhor. Ela estava em clamor. Eu quero que você viaje nisso e entenda perfeitamente o passo a passo disso aí. O homem estava preso, mas ele não estava abandonado. Muitas vezes nós abandonamos os nossos presos. Tá no cativeiro, não vou mais orar não. O papel da igreja é orar, diga aleluia. E Pedro estava preso, diferente de muitas situações, ele não se colocou ali porque ele quis. É diferente, eles não mereciam isso. Dei até o exemplo de Paulo e Silas. Mas o texto que a gente leu está contando a história de Pedro. Olha comigo essa situação de Pedro. Foi Herodes que o jogou no calabouço. Pedro havia perdido talvez seu melhor amigo ou seu amigo, que a Bíblia chama de Tiago. Seu coração, obviamente, estava triste. Então, peraí. Ele já estava triste. Você já perdeu um amigo, querido? Se você já perdeu, ou já viu alguém que perdeu, isso é algo inconsolável. Ele já estava triste, aprisionado na alma, nos sentimentos, porque é normal, por uma perda. Além disso, ele foi jogado no calabouço, sabendo que o mesmo homem que o lançou ali foi o homem que matou o seu amigo. Seu coração estava triste, o que é absolutamente normal, e agora ele estava condenado à morte. Mas olha que interessante, Pedro estava acorrentado. Viaje comigo nessa cena aí, por favor. Pensa nesse quadrado dessa prisão. Eu estou falando Bíblia, por isso que eu deixa a Bíblia aberta aí e tal. A Bíblia diz que ele estava acorrentado, já não bastava estar só preso dentro da cela. Trancadona por cadeados, e do lado de fora dois guardas na porta, e do lado de dentro mais dois. Ele estava acorrentado com algemas, correntes nas mãos, e de um lado tinha um soldado com uma espada apontada para ele, pensa para a cara dele, e do outro lado o outro. Olha que interessante, a Bíblia diz que ele dormia. Que coisa louca. Você dormia com uma arma apontada para sua cabeça? Você relaxa no meio das tribulações? Jesus dormia no barco, no meio da tempestade. Quando você sabe quem Deus é, você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro estava acorrentado, triste, com duas espadas apontadas, trancado na prisão, com o guarda por lá de fora, mas ele dormia. Ele descansava em Deus. Será que isso nos ensina alguma coisa? Estamos ensinando sobre calabouço.
Os camaradas do lado de fora, armado, ele acorrentado, preso, apontado com 2 espadas, uma para cada lado, mas ele dormia. Isso, no mínimo, não te causa estranheza. Mas o texto mostra que a verdadeira fé produz 2 coisas. Diga comigo para não esquecer, diga assim, calma e tranquilidade. Diga assim, isso não vem do homem, vem do Espírito Santo. Ela é a certeza que Deus está agindo. Quando Deus te dá essa calma, aquele versículo se torna real na sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quando as suas forças escorrem entre os seus dedos. Você não tem mais o que fazer, você não sabe o que fazer. Não tem mais nada que esteja ao seu alcance. Aí você tem que fazer igual uma criança que está chorando no colo da mãe. Se aquietar, descansar, tranquilizar e saber que você não tem força, mas Ele é Deus. Diga glória a Deus. Ele não fala aquietai-vos e saber que eu vou te dar sabedoria. Aquietai-vos e saber que eu vou te dar um jeitinho brasileiro. Aquietai-vos que amanhã eu vou te dar uma ideia assim, acender uma lâmpada. Não, ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é de você que vem a vitória, é dele. Não é de você que vem o escape, é dele. Tenha certeza que Deus está agindo. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e dizer assim, meu irmão. Não fala assim não. Se alguém falar para mim com essa voz, eu falo, não fala. Olhe nos olhos do seu irmão e fala assim, meu irmão, tenha certeza que Deus está agindo. Aleluia. Tenha certeza que Deus, não importa o que ele esteja enfrentando, talvez as suas guerras você nunca saberá. Talvez as suas dores você jamais conhecerá. Mas você pode olhar nos olhos do seu irmão e dizer, meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, mas tenha certeza que Deus está agindo. Você pode chegar na sua casa e mandar essa mensagem pelo zap para alguém, para um amigo que Deus te enviar. Diga, meu irmão, não sei o que você está passando, mas tenha certeza, Deus está agindo. Você só precisa confiar que Deus está agindo. Quando você faz isso, você tem uma coisa chamada paz de espírito. A parte mais bonita é quando Pedro estava dormindo, Deus envia um anjo. Nós cremos no ministério dos anjos em nosso favor. Você crê no ministério dos anjos? Diga glória a Deus. Você crê no livro de Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se. Sabe o que é isso? Se coloca bem ao teu lado. Acampa-se ao redor de qualquer um. Necas. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não entra nessa rota que é furada. Anjo do Senhor vai acampar ao meu redor e me livrar. Acampa ao redor do imoral. Acampa ao redor do que está caminhando para o pecado. Acampa ao redor de quem vai na rota da imoralidade, negativo. Acampa-se ao redor dos que o temem. Nós temos que ser uma geração que resgate o temor ao Senhor. Para com isso de um anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. Come o texto. Que isso? Acampa-se ao redor dos que o temem. Para e pensa, eu temo ao Senhor. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu penso 10 vezes antes de entrar na rota de pecado. Quando eu temo ao Senhor, assim que eu peco, eu me arrependo, mas eu não posso fazer disso um cartão de crédito. Eu vou pecar e daqui a pouquinho eu vou me arrepender. Isso é furada. Nós precisamos de resgatar uma coisa que nós temos perdido na nossa geração: o temor ao Senhor. Tem gente, você já deve ter percebido, por isso que eu estou te ensinando você para ensinar outros. Deus tem falado isso muito a mim hoje. Você está preparando pessoas para ensinar outros, seja no teu trabalho, na tua família. Eu não sei onde você vai, Deus vai enviar, colocar alguém na tua vida, no teu caminho. Pode ser um amigo querido. Você vai ter que aplicar essa palavra, por isso que você tem que aprender direito. Para você ensinar direito. Nós precisamos resgatar o temor ao Senhor.
Nós estamos nos tornando uma geração que perdeu o temor. Uma geração anestesiada pelo pecado. Sabe o que é isso? Quando alguém vai fazendo uma cirurgia, o anestesista vem e ele te anestesia. O que é isso? Você vai ser cortado, você está ali, mas você não sente nada. O pecado já não te causa dor. A gente está sendo anestesiado pelo pecado. E a gente não sente dor. A gente ri. A gente ri. A gente ri. A gente ri. A gente ri com algo que era para a gente chorar. A gente ri quando a gente devia bater no peito como Davi e dizer: pequei contra o Senhor. Deus, eu te imploro, pode retirar de mim a coroa, pode rasgar o reino, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Estamos nos tornando uma geração fria, amargurada, que perdeu o temor. Uma geração que perdeu a alegria, porque quando a gente perde o temor, vai junto a alegria da salvação. Sabe, meu irmão, eu não estou falando de salvação, estou falando da alegria da salvação. Alegria de saber que você caminha com Deus. Alegria de saber que Deus está contigo. Faça chuva, faça sol. Alegria de saber que você venceu mais uma guerra e vai vencer outra. Alegria de saber que a noite foi escura, mas amanheceu. É essa alegria que a gente tem que resgatar, meu irmão. Em nome de Jesus, acorda. Faz alguma coisa por você. Chega de fazer tanto pelos outros, faça por você. Não interessa se seu melhor amigo não quer mudar de vida, problema, muda a tua vida, seja luz para o caminho dele. Porque enquanto tiver os 2, 3, 10 do escuro, vai todo mundo para a treva, para o escuro, para o abismo. Mas quando um no meio das trevas acende a luz, ei, acende uma luz na escuridão. Quando alguém é aceso pelo Espírito Santo, os outros que andavam em trevas começam a enxergar uma porta de saída onde não tinha saída. Começa a dizer o que Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. O que a Bíblia diz, meu Deus? Isso é Bíblia. Isso não é eu que estou falando. Mas ao povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Mas aqueles que habitavam na região da treva, das densas trevas da morte, resplandeceu a luz. Yeshua, Jesus, Ele é a luz. Você está andando em trevas com o povo? Está na hora de resplandecer a luz. Está na hora de Jesus resplandecer nos seus caminhos, na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas portas que você entra. Está na hora de Deus trazer luz nas portas que você está entrando. Está na hora de você fechar portas dessa manhã que nunca deveriam estar abertas. Deus está falando com você, meu irmão. Um dia Deus vai te lembrar as minhas palavras. Está na hora, meu irmão. Está passando da hora. O relógio do céu está correndo. E quando você menos esperar, a trombeta vai tocar. E não haverá tempo de arrependimento. O engraçado é que nesse momento você vai querer se arrepender. Todo esse tempo você não quer se arrepender. Mas Deus é tão misericordioso que o que está acontecendo aqui nos céus se chama um tempo de arrependimento. Você diz, Deus, me dá um minuto para me arrepender. Ele fala, te dei todo esse tempo. Você quer um minuto? Eu te dei anos de vida para você se arrepender.
está me chamando de injusto, que você quer um segundo para se arrepender? Um segundo? Eu te dei anos e anos e anos e anos. Quantos anos você tem? 20, 30, 10? Todos esses anos estou te dando de arrependimento. Você está se lamentando porque não tem um segundo para se arrepender? Mas o que é isso? A injustiça da parte de Deus? Romanos 9? De maneira nenhuma. Se você quer fazer algo por alguém, comece por você. Quer ser bênção na vida de alguém? Comece na sua. Acenda uma luz na tua escuridão. Existem coisas que a gente não precisa mais falar. A gente precisa resplandecer. Eu pego um caminho ali no Camboatá, à noite às vezes, dirigindo. Tem um pedaço ali, se alguém passa ali já sabe, que é extremamente escuro, parece que arrancaram as lâmpadas de um pedaço ali. Você vem com luz no paiol, né? Ali. Quando você vai para sair ali na Brasil. Você vem com luz assim, ó, e tem um pedação que é um breu. Tudo escuro. Não existe pessoa ali para me dizer, olha, segue reto, vira à esquerda, à direita. Não estou nem falando de Waze, GPS da vida, não. Não precisa nada disso. O que precisa? Quando estão em trevas, basta a última luzinha lá acender. Você já vê o caminho. Apaga os faróis do seu carro, você vai bater. De um lado ou do outro, vai atropelar alguém. Porque tem sempre uns doidos, né, que no meio da escuridão ainda acha de andar ainda, né? Isso que é terrível. Mas ainda anda ali, ainda anda de bike, na boa. Você fica doido. Deixa eu te falar. No meio das nossas trevas, das trevas que às vezes a gente está envolvido ou inserido, ou a gente se enfiou dentro delas, não importa. Existem coisas que a gente não precisa mais falar. A gente só precisa acender, resplandecer. Quando você é aceso, quem está em treva, ou ele vai se afastar de você, ou ele vai achar o caminho junto com você. Entendeu? Acendeu a luz, você já sabe, você vai para a direita ou para a esquerda. Escolha de cada um. Mas o povo que andava em trevas, Bíblia, viu uma grande luz. E sob a escuridão da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tudo o que precisa é a gente acender. A gente fala que o Brasil está uma droga, que está tudo uma droga. Como um armário bagunçado. Como arrumar um armário se nos falta luz? Você não resolve fazer faxina na casa, arrumar tudo numa noite sem luz. Ninguém é louco. Para você arrumar alguma coisa de lugar, você precisa primeiro ter luz. Reclama que a tua vida está uma droga. Acende a luz. Não dá para a gente arrumar a nossa casa espiritual faltando luz. Nós cremos no ministério dos anjos, porque aos meus anjos dará ordem a nosso respeito para que te guardem, nos guardem nesse caminho. Diga glória a Deus. Nós vivemos o ministério dos anjos em nossa igreja, em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Eu tenho um testemunho para encerrar, já contamos 2 ilustrações dessa terceira, que eu conheço e eu sei que é verdadeiro e posso lhe contar. O pastor de uma cidadezinha do interior de Campinas o convidou para ministrar na sua igreja. Agora, o pastor que eu estou me referindo é um ministro, eu não vou citar nome, mas ele é muito renomado. Ele é alguém que você convida, paga a passagem de avião, ida e volta, hospedagem e tudo mais. E ele já é conhecido, ele ministra internacionalmente também, internacionalmente, quase que não sai. E um pastor de uma cidadezinha bem do interior de Campinas o convidou para ministrar. E ele prontamente aceitou. Então o pastor comprou a passagem, falou assim, olha pastor, eu só posso lhe dar a passagem de ida e volta, só que essa passagem ela vai ser comprada no cartão de crédito de 2 irmãos aqui da igreja. A gente não tem dinheiro, o pastor da igreja não tinha cartão de crédito. Ele falou, olha, um irmão vai comprar a ida e o outro vai comprar a sua volta. E o irmão se importa de ser hospedado na minha casa? Ele disse, de maneira nenhuma, mas é claro que eu vou. E a esposa desse ministro tinha tido um sonho. Eu amo o agir de Deus, meu irmão.
Eu amo as coisas do Espírito. Ela sonhou que viu o marido dela, ela não ia nessa viagem, ele ia sozinho. Até por causa, né, das condições financeiras e tudo mais. Ela sonhou que ele estava dormindo, né, sendo hospedado num quarto que as paredes eram rosa. E ela via duas meninas. E ela contou isso para ele. Ela falou, olha, amor, eu sonhei que eu via você hospedado num quartinho rosa. Engraçado isso. Eu via nessa casa duas meninas. Passou. Quando ele chegou lá, o irmão recebeu, ele, com toda alegria, mandou a primeira passagem de ida. Ele foi, comprou num cartão de crédito de um irmão da igreja e o outro ficou de comprar a volta. Beleza, ele ia ministrar 2 dias só e ia vir embora. Quando ele chegou, o irmão que o recebeu, o pastor, né, no caso que o recebeu, era pastor também, mas era extremamente humilde. E o recebeu com a maior alegria, ele ficou todo contente. Aí ele falou, olha, eu separei o melhor quarto da minha casa, é o quarto das minhas meninas. E quando ele entrou, o quarto era todo rosa. E ele ficou tão contente que ele pegou o celular e filmou todinho, falou assim para a esposa aqui no Rio, olha, no Sul, corrijo, falou, olha, o quarto que eu estou deitado, olha que legal, tudo rosa, isso não te lembra nada? O pastor tem 2 meninas. E ela ficou muito contente, porque sabia que aquele sonho era um sonho profético. E quando ele chegou, foi recebido à noite, dormiu, beleza, no outro dia de manhã, ele foi lá, ministrou a primeira ministração, teria uma ministração à noite, no outro dia também, sábado e domingo. De manhã e à noite, sábado de manhã e à noite, domingo de manhã à noite. Beleza, ele foi recebido na sexta-feira à noite. Aí, o pastor colocou as meninas, né, lá com a esposa dele, e ele desocupou o quarto das meninas, e ele dormiu, e foi uma bênção. Quando acabou a ministração, o pastor falou, começou a coçar a cabeça, pensando em que casa da igreja iria hospedá-lo para almoçar. E ele começou a perceber aquele negócio, assim, aquele ambiente meio complicado, e o Espírito Santo falou nitidamente ao coração dele, chama o pastor e a família para almoçar. Manda ele te levar num restaurante da cidade, alguma coisa, e paga o almoço. Assim ele fez. Pastor, eu queria ele se antecipou, o homem, né, se antecipou e falou assim, olha, eu queria lhe convidar, você, sua esposa e suas filhas, para ir com a gente no shoppingzinho da cidade aí, uma cidade, e vamos almoçar. Então o pastor ficou sem graça, não, a gente já está vendo o local. Ele falou, não, pastor, eu faço questão. Aí foi. Aí pagou o bendito do almoço, foi uma alegria. Eles almoçaram felizes e contentes. Quando ministrou à noite, o Espírito Santo falou novamente a ele, reúna a família pastoral, escolha um local, daquele posto que eu esqueço o nome, é Graal, como pronuncia isso? Graal, que tinha lá perto, que é caro pra caramba. Falou, leva eles ali e paga um lanche, a janta, o que eles quiserem. Aí ele já ficou meio assim, né? Assim, pô, de novo eu, mas beleza. Aí chamou. Aí as meninas, coitadinhas, que nunca tinham entrado naquele lugar para comer, que o troço é caro pra caramba, comer. Aí ele ficou contente, porque ele sabia que Deus estava falando. Aí ele ficou assim, falou, pode escolher o que você quiser. As meninas escolheram o lanche, tadinha, tão inocente. Foi lá numa paçoca gigante, desse tamanho assim, e falou, eu quero, tio, aquela paçocona, desse tamanho. Aí ele falou, ei, compra a paçocona, que a gente vai passar tudo aqui no cartão do tio, que legal, no débito. Aí comprou, pagou, eles lancharam, o pastor que tinha convidado, tadinho, sem graça. Aí ele pagou o almoço, a janta. No outro domingo, o almoço, a administração foi bênção todos os dias, foi tremendo. Aí no domingo à noite ele já estava nervosinho. Aí pensou, opa, acabou o culto, vou-me embora, porque eu não vou ficar mais um dia aqui, o negócio está ruim. Aí Deus falou para ele, leva eles para comer pela última vez. E ele falou, pastor, eu tenho uma coisa para te falar. Pastor, não, isso não. Ele falou, é sim, escolhe um lugar que a gente vai comer. Aí escolheram e jantaram. Aí ele falou, agora, pastor, agora eu vou arrumar as malas para ir embora. Aí o pastor falou, coçou a cabeça e falou, então, irmão, eu só tenho um problema para lhe contar. Eu estou assim sem graça, a igreja está muito sem graça. Como eu lhe disse, a gente comprou sua passagem de vinda, né? No cartão de um irmão e o outro ficou responsável, são gente responsáveis da igreja de comprar a sua volta. Ele falou, sim. Então, mas o irmão errou e ele comprou a sua volta para 1 mês adiante. Faltando 1 mês. Aí ele falou que chegou a perder até quase que o fôlego assim, ele pensou dentro dele, eu não fico mais um dia aqui, eu estou pagando tudo.
não tenho condição, eu não vou ficar aqui, mas não vou ficar aqui um mês mesmo, de jeito nenhum. Ele falou, não tem problema não, irmão. Tá certo. Eu vou pegar minhas malas e o senhor me leva no aeroporto, que eu vou comprar minha passagem, porque eu tenho compromisso no meu lugar, na minha cidade. E o que ele tinha que fazer lá foi feito, foi bênção, o pastor ficou feliz. O pastor super chateado falou, vamos fazer o seguinte, vê quanto é que vai dar a sua passagem, que eu vou lhe pagar. Aí ele falou, não, pastor, acontece, problemas acontecem. Para vir embora para onde ele morava, de onde ele estava, a passagem comprada na última hora era R$ 1.800. Ele falou, meu Senhor, eu estou perdido. Ele já não aceitou a oferta, era só a passagem de volta, ele foi para abençoar. Ele falou, estou lascado. Aí ele falou, não, tudo bem, pessoal, já estou ferrado mesmo. Puf, cartão de crédito. Aí ele pagou, aí o pastor, todo constrangido, gente de Deus, humilde, falou assim, olha, eu faço questão, eu levo 1 ano e meio, mas eu vou lhe depositar R$100 todo mês, tadinho, era o que ele podia falar o que ele não tinha. Ele falou, todo mês, pastor, eu hei de colocar R$100 na sua conta, até cobrir esse R$1.800. Ele falou, não tiver isso, e despediram. E antes dele vir embora, um japonês, ele lembrou que um japonês estava assistindo a sua última pregação, no último culto de domingo à noite, onde houve esse probleminha aí. Na hora dele sair, colocou um envelopezinho assim no bolso dele. Ele pensou, deve ser uma oferta aí, uns R$50, que sempre as pessoas às vezes colocam para abençoar. Aí tudo bem, ficou quieto. Aí houve essa intempérie aí, ele veio, pagou a passagem dele, veio embora. Chegou em casa, contou à esposa tudo que tinha acontecido. E ela virou para ele e falou, olha, você não vai aceitar 1 centavo desse homem. Você vai pegar o telefone agora, você vai ligar para ele agora e vai dizer que está tudo pago, que está tudo certo. Você não vai aceitar um tostão desse pastor que já vive no sofrimento. Você vai dizer que é oferta para o reino. E ele falou, não te conto nada. Se eu te contar que no último dia, no domingo pela manhã, quando a gente estava lá no shoppingzinho, sei lá, galeria, um restaurantezinho, onde a gente tinha ido, eu olhei, falando para a mulher dele, os pezinhos das filhas do pastor, a sandália quase arrebentando. Eu parei numa sapataria da vila lá, do local, e falei, escolhe aí 2 sandalinhas. E eu quis, elas nunca pediram nada. E elas escolheram lá 2 melicinhas, não sei o quê, e ele deu. Ela falou, esquece isso, esqueça. Diga para ele que tudo o que aconteceu é oferta para o reino. A nossa vida segue. Aí tudo bem, quando ela foi desarrumar a mala do marido, guardar as coisas, pegou um casaco e achou um envelope. Quando abriu, falou, vem cá. O que é isso aqui? Havia um cheque que o japonês tinha dado, no valor de 2.034. E ele falou, mas o que é isso? Isso é um valor esquisito. Ninguém oferta 2.034 na vida de alguém. Ou você dá 2.000, 1.000, ou o que você quiser. Você não dá 2.034. Aí o Espírito Santo, na mesma hora, que não estava falando com ele naquele momento, veio ao espírito dele. Sabe aquela vontade dentro dele? Puxa o teu extrato bancário dos débitos que ele tinha feito na cidade. E ele falou, não, Senhor, o que é isso? E ele sentou, pegou a caneta e começou a fazer contas. Deus falou, estou toda arrepiada, nitidamente ao coração dele. Puxa, quando ele somou com a passagem, com os almoços, janta, com a sandalinha das menininhas, tudo tinha dado 2.034. O Espírito Santo disse a ele, eu te mandei ali, eu supri tudo, estou te devolvendo tudo. Tudo, tudo. Tudo que Deus falou, o coração dele paga para eles. E falou, Senhor, já está esquisito. E por fim, já estava pagando tanto que falou, agora vai por mim mesmo, vai sandalinha, agora é tudo, fazer a festa. E foi. E naquele momento, ele percebeu que aquele japonês, por isso que eu te falei que nós cremos no Ministério dos Anjos. Ele falou, pastor, você conhece aquele homem? Ele disse, nunca vi, esse homem nunca veio em nossa igreja. Talvez seja um anjo que Deus enviou ali. Nós cremos no Ministério dos Anjos. Nós cremos que Deus pode falar infinitamente mais. Nós cremos que Deus pode nos surpreender. Você crê nisso? Diga aleluia. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã ainda venha ter profundas experiências com o Senhor.
Talvez você não viu um japonês fisicamente, talvez essa história não se repita na sua vida, mas talvez seja um livramento, uma bala perdida que cruza a sua vida, que hoje o Senhor tem desviado. Talvez você passou por situações que quase bateu e de repente não sabe como o seu carro parou ali, não tinha maneira de parar, não tinha como ser livre daquele incidente, acidente. Deus tem livrado, anjos que Deus envia ao nosso redor. Existem coisas que a gente só vai conhecer, livramentos da eternidade. Enquanto a igreja orava, Deus enviou o seu anjo. Por isso estou te contando isso. E a Bíblia diz que ele abriu as portas da prisão. Como isso com o soldado ali? O que aconteceu? A Bíblia diz que as algemas que estavam em Pedro não precisaram uma chave. Elas caíram instantaneamente. Sabe, meu irmão? Existem coisas que você não tem força, mas a oração faz algemas caírem instantaneamente. O segredo é a oração incessantemente. A igreja orava incessantemente por Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente. Muitas vezes a gente desiste de orar. Alguém está preso, alguém está doente, alguém não consegue sair livre dessa situação. Está na hora de uma igreja se levantar e incessantemente, não desista, meu irmão, por piores que pareçam as noites, a escuridão. Incessantemente, quando Pedro, o anjo do Senhor, eu acho incrível isso, essa maneira simples de Deus dialogar com a gente. Como esse japonês não falou nada, só colocou uma oferta aí. Talvez Deus tenha falado com ele. Talvez fosse um anjo, eu não sei. Mas algo Deus fez. Ele conta isso em todo lugar que vai ministrar. Ele disse, meu irmão, talvez você que me ouça não acredite. Talvez você diga, ai, que mentira, problema seu. Contra fato não há argumento. Ninguém oferta 2034 na vida de ninguém. Ninguém faz isso. Era Deus me dizendo. Imagine se ele não ouvisse a voz do Espírito, se ele falasse, não vou pagar nada. Se ele deixasse o pastor em constrangimento. Deus conhecia o coração daquele ministro lá. Deus sabia que o levou lá por uma causa, por um objetivo. Quando o anjo do Senhor entra, o clarão ilumina as celas escuras daquela prisão, entra ali. Tudo muda, perceba. A Bíblia diz que resplandeceu. O que é isso? Luz às nossas trevas. Observe a cena, resplandeceu, o anjo do Senhor se colocou ali. Pedro pensa o quê? Eu estou tendo uma visão. Porque ele sabia que aquilo era impossível de acontecer. Existe algum impossível na tua vida? Existe algo que você diga, não tem como, pastor, você não entende, isso é impossível. Ali também, meu irmão. O homem estava dormindo com 2 soldados apontados a arma, a espada para a cabeça dele. Algemado, com prisão, porta trancada de grade, com cadeado e mais 2 soldados lá fora. E qualquer outro impossível maior que esse. E o anjo do Senhor chega ali. Ah, meu irmão, quando Deus entra numa situação, já era. As algemas caem. A Bíblia diz que a porta se abriu sozinha. Não percebe? A porta se abriu sozinha. O que é isso? Deus está falando o quê? Existem portas na nossa vida que não somos nós que vamos abrir a força. Não adianta tu tentar meter o pé na porta. Não adianta você achar que existem portas que Deus abriu quando você meteu o pé na porta. A porta abriu sozinha. Quando é Deus fazendo algo na tua vida, aprenda esse segredo desta manhã. As portas abrem sozinhas. A gente não precisa meter o pé na porta. Elas abrem. Mas elas abrem sozinhas por quê? Porque existia lá atrás uma igreja orando. Quando Pedro chega no ambiente de oração, o que a guriazinha fala? Não é Pedro não, é o seu anjo. Isso não é legal? Uma criança cheia de Deus. A gente precisa ter criança cheia de Deus. Ela falou, não, ele não.
Tchuc, bateu a porta. Quem é? Pedro. Não, tá maluco, é o seu anjo. Olha, Deus quer falar com você, Ele está falando com você nessa manhã. Eu queria que você se levantasse, a gente está encerrando. Então Pedro diz, algo que a gente fecha essa ministração. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou, quebrando as cadeias e grilhões. Meu irmão, Isaías 61 diz que o Senhor nos ungiu, Ele nos capacitou. Você pode fechar os seus olhos nessa manhã. O Senhor nos ungiu. Deus não quer essa ministração apenas para a minha vida e para a tua vida. Deus quer fazer de você um libertador. Existem pessoas que Deus vai aproximar de você, para você ter uma palavra que põe em liberdade os cativos. Isaías 61 diz que o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para que eu possa proclamar boas novas aos mansos, abertura de prisão aos presos, pôr em liberdade os cativos, ministrar a libertar os quebrantados de coração. Meu irmão, deixa eu te falar a última coisa, e a gente encerra agora. Sabe o que está faltando? Muitas vezes, a gente confessar para Deus onde é que nós estamos. Feche seus olhos, feche. Existem calabouços interiores. É o que estou ministrando nessa manhã. Muitas vezes nós estamos nele. Muitas vezes existem pessoas e tudo que o diabo quer nos desviar, é desviado não só lá no mundo, mas dentro das igrejas. Presos em calabouço da depressão, da imoralidade sexual, da frieza espiritual, do desânimo, da homossexualidade, da tristeza, do medo. Está na hora da gente abrir a nossa boca e pedir ao Senhor, Senhor, me tira. Faz de mim um libertador. Eu não tenho forças, há portas na nossa vida que precisam ser abertas sozinha. Mas para isso você precisa confessar ao Senhor e dizer ao Senhor onde é que você está. Dizer ao Senhor que porta que você precisa que Deus abra. E eu encerro te dizendo uma frase que eu ouvi essa semana. Deus trabalha na porta da confissão, mas o diabo também trabalha na porta do silêncio. Enquanto a gente se cala, não há libertação. Guarda essa chave com você, que eu estou lhe dando essa manhã. Deus trabalha na porta da confissão. Abra a sua boca e pede para Deus, eu quero ser livre. Deus trabalha na porta da confissão, mas o diabo trabalha na porta do silêncio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós abençoamos esse lugar. Nós abençoamos cada vida, Senhor, que está ouvindo aqui e fora daqui. Nós abençoamos aquelas pessoas que nesse momento estão chorando, pedindo libertação. Nós abençoamos, Senhor. Eu quero liberar essa palavra de Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e eu quero nessa manhã aproveitar para proclamar liberdade ao cativo. Eu quero liberar essa palavra, Senhor, que traga liberdade ao cativo. Não interessa em que tipo de cativeiro você esteja nessa manhã, não interessa se é o cativeiro emocional, espiritual, físico, não interessa se é o cativeiro da enfermidade, da doença, da depressão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para que eu possa. Essa capacidade não é minha, meu irmão, ela é dele. Eu quero proclamar na tua vida agora, meu irmão. Receba da parte de Deus liberdade ao cativo. Davi disse: enquanto eu me calei, consumiram-se os meus ossos. Há uma palavra profética em Isaías que diz: o exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão nunca faltará. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe você. Que essa palavra, cativeiro, calabouço interior, possa ter abençoado a sua vida. Aleluia. Aumenta esse louvor, aumenta o louvor. Adore ele, querido.
Ei, adore, querido, adore a Ele agora. Ei, adore a Ele. Santo Deus. Oh, meu Deus. Ei, Santo Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo começa a trabalhar nessa manhã. A tua palavra foi lançada, meu Deus. Completa agora, meu Deus, com o teu Espírito Santo agora. Senhor, começa a entrar no interior. Aquele calabouço que está te prendendo agora. Oh, em nome de Jesus. Aquela tristeza. O salmista disse: enquanto eu me calei, enquanto ele estava calado, a vida dele era um calabouço, a vida dele era uma tristeza. Mas quando ele confessou e deixou, a alegria voltou para a vida dele. Esse louvor diz: acende uma luz na escuridão. Acende uma luz na escuridão. Como pues invocarán? Oh, nós profetizamos. En el cual no han creído. Como o mundo vai invocar aquele em quem não creram? E como Como crerão? Oh, en aquel de quien no han oído. como crerão naquele de quem nunca ouviram? Como alguém pode ser livre se você anda em trevas junto? Como virão? Si nadie les predica. Como virão se não há quem pregue? Hermosos son los pies. Formosos são os pés Que anuncian la paz. dos que anunciam a paz. Oh, Deus! Las nuevas de Jesús. Enciende una luz. Acende uma luz, Senhor, que esse seja o teu amor. E deixa brilhar a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não se pode esconder. Não se pode ocultar. Acende uma luz na escuridão. Acende uma luz. Diga: Deus, eu quero estar aceso. E deixa a minha luz brilhar. A luz de Jesus. A luz de Jesus que brilha em todo lugar. Que brilha em todo lugar. Não se pode esconder. Não Não se pode esconder. se pode Não se ocultar. pode calar. Por toda a eternidade. Acende uma luz. Acende uma luz na escuridão. Bate no teu peito e diga: eu quero ser uma luz acesa na escuridão. Acende uma luz, Senhor. Oh, Deus. A luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não se pode esconder. Não se pode ocultar. Em qualquer necessidade, acende uma luz na escuridão. Adore, querido.
Aleluia. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está nesse lugar, querido. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Graças a Deus. Palavra abençoada. Leva a sério o ensinamento desse púlpito aqui, irmãos. Palavra muito abençoada. E o interessante, pastor, é que o anjo diz ali que eles andaram até um determinado lugar, aí depois o anjo os deixou, ou seja, o anjo te leva até o lugar de proteção, até o lugar seguro. Aí o anjo foi e deixou no lugar seguro. Deus é muito bom, irmãos. Amém, queridos? Dá um momento de você abençoar a casa do Senhor com a sua semente, lembrando que tudo aquilo que você lança no altar, Deus, Ele te recompensa. Olha como é que recompensou aquele pastor, da história que ela contou verídica aqui. Olha como é que aconteceu, irmão. Tudo que ele gastou, Deus somou e devolveu, né? Até o 2034. Deus não te deixa faltar nada e não te deve nada. Ele não fica te devendo nada. A Bíblia fala que o vosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Tudo que tu faz, Ele te recompensará. O problema é que nós temos fé para cumprir os nossos compromissos. Nós estamos na fé para a gente estar sempre com o nosso nome limpo e CPF. Mas a gente não faz isso com a nossa fidelidade na casa do Senhor. Por quê? Porque a gente pensa assim, a igreja é igreja, Deus é Deus, Deus é amor, não vai fazer nada com a gente. O homem me leva para o Serasa, o homem me leva para o CPF, o homem me leva não sei para onde. A gente fica com medo, não é verdade, irmãos? Agora Deus é amor, Ele me compreende, Ele me entende, né? Mas só que você não sabe que você não semeia, que você não vai ser restituído por aquilo que você faz. Então, entrega, irmãos, na casa do Senhor a sua fidelidade e o seu compromisso, que certamente Ele vai te recompensar. Deus nunca vai te dever nada. Amém, irmãos? Nós temos provado isso durante, irmãos, 19 anos aqui nesse lugar, irmãos, com pessoas fiéis e com pessoas infiéis. Mas até hoje Deus tem nos honrado. E quando o negócio não está muito legal, Deus sempre manda um anjo. Ele usa pessoas tocadas pelo anjo e nos abençoa. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas fiéis aqui nessa igreja. E por isso tem visto a manifestação da glória de Deus na vida dele. Quando a gente é infiel, a gente vai trabalhar saquetel furado. E a gente não vê a manifestação de Deus na nossa vida. Isso é Bíblia, Ageu, pode ir lá ver em Ageu. Por que eu confio no homem? Eu sempre falei aqui, irmão, sabe por que o teu contra-cheque já vem o desconto lá, do INSS, imposto de renda? Sabe por quê? Porque César não confia em você. César, ele não confia que você vai dar ele depois. Não pode deixar depois, eu pago o INSS. Depois, César não confia, ele desconta logo. César não confia em você. Aí Deus confia em você de quando você receber o teu salário, dizimar e ofertar e cumprir o teu papel e a tua palavra que vocês dão na casa do Senhor. Aí, Deus não, deixa depois, quando ele recebeu, tem certeza que ele vai dizimar na casa do Senhor, né? Aí ele vai e não faz. Aí Deus confia e deixa para depois. César não confia não, irmão, você tem que pagar o teu imposto logo. Mas Deus falou assim, Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmão. Pague o teu imposto, pague as tuas obrigatoriedades, mas entregue o que é de Deus. Não fique com aquilo que é de Deus. Não fique, porque você vai ver que não será bom para a tua vida. Amém, queridos? Então, nós estamos dando essa palavra de acordo com o que foi dado aqui e do seu compromisso. Porque, irmão, no nosso trabalho, nós temos os nossos deveres, que é trabalhar, e temos nossos direitos, que é receber. Você não trabalha porque tu ama teu trabalho. Ninguém aqui não vem com esse negócio de fariseu, não. Não, eu trabalho porque eu amo o meu trabalho. Não ama, não. Você trabalha porque você recebe. Não é verdade? E aqui, você tem quais são os deveres do pastor? Ensinar, orientar, apacentar, dar a palavra, aconselhar,
mas vocês também têm os direitos de vocês. Deveres e direitos. Quais são? De cumprir com as suas obrigatoriedades na casa do Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos orar nessa manhã, nesse momento. Ó, à noite, 19 horas, culto de celebração, Senhor. Venha adorar, venha exaltar e venha glorificar o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel com o ensinamento da Tua palavra nesse púlpito. Palavra da verdade, palavra que liberta. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. E esta manhã nós tivemos a verdade da Tua palavra. Muito obrigado, que essa semente o diabo não venha tirar. Ele não venha retirar a semente que foi lançada nessa manhã através da Tua palavra. Obrigado por aqueles que têm sido fiel à Tua casa. Obrigado por aqueles que não têm deixado a Tua casa passar necessidade, porque a Tua palavra diz: ai daquele que deixar a minha casa passar necessidade. Então eu abençoo todos os dizimistas e todos os ofertantes da Tua casa. Muito obrigado. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que estão agora assistindo. Guarda que tenha sido uma manhã de libertação de calabouço interior. Sim, muitas pessoas estão sofrendo no interior, preso no calabouço, mas que nessa manhã o anjo possa ter te libertado através desta palavra. Guarda e nos livra de todo mal, leva-nos guardado por Ti agora. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, bom almoço, graça e paz.